cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Dos quatro cantos da terra, querido. Jesus, ele disse na sua palavra, Marcos, capítulo 15, versículo 16, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, disse Jesus. Aleluia! Quando ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, e deixou essa mensagem para o seu discípulo, ir por todo o mundo, pregar o seu evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para nós nesta manhã, em nome de Jesus, além de Jesus, está voltando, querido. Olha os acontecimentos neste mundo. Olha o que está acontecendo no mundo global, querido. Louvado seja Deus. Vocês viram aí no noticiário, aleluia, que um filho matou a sua mãe. Um filho tirou a vida da sua mãe, de 82 anos, uma cadeirante. Vocês viram nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês viram. Aleluia. Olha como está a maldade nesta terra, querido. Ninguém se entende mais. A palavra de Deus diz, querido, que fosse multiplicar a iniquidade, fosse multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos está se esfriando, querido. Ninguém mais acredita no Evangelho de Jesus. Ninguém mais acredita. Se acredita, é só quando está precisando da bênção. É só quando está precisando de um emprego. É só quando está precisando de um trabalho. É só quando está precisando do fundo do hospital. Aleluia! Glória a Deus! É só nesse momento que a humanidade precisa de Jesus, querido. Quando está passando no vale da sombra da morte, aí lembra de Deus, aí lembra de Jesus. Aleluia! Mas ninguém tem um compromisso sério com Deus. Na face dessa terra, querido. O que esse mundo te representa pra ti, querido? O que esse mundo representa pra ti, amado? Jesus está voltando! A palavra de Deus diz, querido, que Deus ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. Glória a Deus, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Deus ama o pecador, irmão! Deus é apaixonado em Cristo Jesus pela tua vida que Deus te deu, querido. Ei, a tua vida não pertence a ti não, viu? A tua vida não pertence a ti, querido. A tua vida está na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus, querido. Quanto livramento Deus tem te dado? Quanto livramento, querido, Deus tem te dado? Hã? Quanto livramento da morte? Quantas pessoas já não tentaram te matar? Tentaram tirar a tua vida? Mas Deus tem poupado a tua vida. Deus tem te dado livramento para você reconhecer que só o Senhor é Deus sobre a face desta terra. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz, querido, que o pecado tem um preço. O pecado tem um preço. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é o salário do pecado? Irmão, o que é o pecado? A Bíblia diz, querido, em pecado concebeu a minha mãe, e em pecado eu fui gerado. Aleluia! Todos nós, diante de Deus, diante de Jesus, querido, somos pecadores. Glória a Deus! Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Jesus é a esperança para a tua vida, amado. Glória a Deus! Quando é que você vai lembrar de Deus? Quando é que você vai esperar para
vai entregar tua vida para Jesus, querido? Qual vai ser o momento? Quando é que tu vai lembrar de Deus? Ah, irmão, só vou lembrar de Deus quando eu estiver no fundo do hospital. Eu estava visitando, irmão, Platão Araújo. Pessoas sem braço, sem perna. Pessoas sem uma parte do corpo. Aleluia! Glória a Deus! E as pessoas lembram de Deus. Louvado seja Deus! Aleluia! Mas Deus não quer que os seus filhos lembrem dele. Só num momento difícil. Todos conhecendo terminar o 3. Deus abençoe, Deus proteja. Deus o guarde. E o livre de todo mal em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, querido, eu vou continuar pregando o Evangelho. Pregar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só Jesus, querido, é esperança para a tua vida. Só Jesus, querido, é esperança para a tua casa. Quem tu pensa que tu é, querido? Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa. Sabe o que nós somos, querido? Sabe o que eu e você é? É um pedaço de barro na mão de Deus. Todos nós somos um pedaço de barro nas mãos de Deus. Não pense que tu é muita coisa não, querido. Tu és pó, e ao pó tu vai retornar um dia. Tu és pó. Glória a Deus. E tem gente que quer ser tanta coisa neste mundo. Só há coisas que desagradam a Deus, querido. O diabo está aí. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Você só não vai se reconciliar, se converter. Aleluia. Se você não quiser, querido. Mas a verdade vai ser pregada dentro deste ônibus. Ah, se vai. Goste você ou não. Aleluia. É o teu dever não acreditar. Mas é o meu de te avisar que Ele vem. Ele vem. Jesus vem. Ele está voltando. E em breve Ele virá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Como eu falei agora há pouco. Quem tu pensa que tu és, querido? Quem tu pensa que tu és? Quem pensamos que somos, querido? Você pode bater no peito. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Seja mulher, seja homem, seja jovem. Você pode bater no peito. Dizer eu sou o cara. Enquanto tu tá com vida. Enquanto tu tá com vida debaixo desse céu, tu pode dizer que tu é o cara. Mas quando tu descer a sepultura, aleluia, Deus, pelo Espírito Santo, sempre me leva nos cemitérios, irmão. Irmão, tu vai fazer o que no cemitério? Só tem morto. Vai trazer uma meditação lá do cemitério, lá dentro do cemitério, querido. Eu estive semana atrasada, lá no São João Batista. Aleluia. Sabe quem está falando aqui, querido? É um ex-traficante de droga. Um ex-viciado em droga. Aleluia. Traficava droga. Lá no Garapé 40. Há mais de 30 anos atrás. Eu tenho 47 anos. Vou fazer 48. Se Deus permitir. Lá no Garapé 40. Traficava droga. No Bebeto da 14. No final do Bebeto da 14. Batia Deus no 40. Lourinho do 40. Frequezinho do 40. Todos morreram, irmão. Todos morreram. Quem tu pensa que tu é, querido? E o Senhor me levou lá no cemitério de São João Batista. Fui
sepultura do Bebetinho, filho dele. Lá na sepultura do Wallace Souza, finado, abandonado. A sepultura cheia de sujeira. Se você ver nas minhas redes sociais aí, tá lá. Cheio de sujeira, não é? Morreu a família. Não todos, mas a maioria esquece. Ó, a sepultura cheia de mato. Ei! Quem tu pensa que tu é, querido? Essa nossa matéria aqui, ó, composta de carne, de pele, de ossos, de nervos, se lhe faz em lama. Glória a Deus, aleluia! E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, querido, que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. Deus me ama. Deus quer o meu bem. Deus quer o teu bem. Jesus e Jesus Cristo, Ele quer o bem da humanidade, mas a humanidade só quer fazer o mal para o seu próximo, o mal, aleluia, para a semelhança de Deus. Glória a Deus, aleluia. O mal, querido, o mal. Ai, irmão, eu espero um país melhor. Ai, irmão, eu espero um presidente melhor. Continue esperando, querido. Continue esperando um presidente bom. Continue esperando um país melhor. A palavra de Deus tem que ser cumprida, querido. A palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não vão de passar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está sendo cumprida, querido, dos quatro cantos da terra. Oh, glória! A palavra de Deus está sendo cumprida, querido. Acredite você ou não, é o teu dever não acreditar que Jesus não vai voltar, mas é o meu de te avisar que Ele veio, Ele veio, Ele virá. Oh, glória! Ei, rapaz! Ei! Você que está afastado! Você que está afastado da presença! Você que é um adorador! Você que servia a Jesus! Você que está afastado! Está na hora de voltar! Está na hora de você voltar! Vai, irmão, eu pregava igualmente você dentro do ônibus, eu deixei, estou desviado, estou afastado. Mas o Senhor me colocou aqui dentro deste ônibus. Se você tiver coragem, romper essa barreira da vergonha do diabo, está na hora de tu voltar, viu? Tu conhece a verdade, rapaz? Se tu morrer do jeito que tá, tu vai pro inferno. Glória a Deus! Porque hoje, amados, dentro de algumas igrejas, é algumas, não é todas, porque ainda existem pastores que pregam a verdade, falam a verdade, anunciam a verdade, e a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Alguns pastores, alguns obreiros, só pegam palavras, mensagens de autoajuda. Nem que Jesus vai te dar um carro, nem que Jesus vai te dar uma casa, nem que Jesus vai te dar uma mansão, nem que Jesus vai te fazer rico. Nem! Mas sabe o que Jesus apresentou para nós, irmão? Foi uma cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me! Siga-me! Oh, glória! A
cruz. Jesus, ele deixou toda a sua glória. Se fez homem. Se fez carne. Aleluia. Isaías diz. Está escrito no livro de Isaías. Que pelas suas pesaduras nós fomos sarados. Quem levou sobre si as nossas dores e o castigo que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus está voltando. Olha como é que está, querido, o Evangelho. Em muitas das igrejas, não em todas, em algumas igrejas, só prego prosperidade, só prego riqueza, só prego, vem, tu vai ganhar uma mansão. Onde é que está na Bíblia, irmão? Onde é que tu vê isso na Bíblia? Hã? Se Jesus, como Filho de Deus, se fez carne e habitou entre os pecadores, glória a Deus, aleluia. Olha a palavra de Deus diz que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, como pastores, mas interiormente são lobos devoradores. Olha como é que está o Evangelho. Sei por que muitas pessoas não acreditam mais na existência do arrebatamento da igreja, por causa de muito mercenário na igreja. Eu nunca vi. Ô glória! Você pode me olhar de cara feia, você pode me olhar com raiva, mas eu preciso falar a verdade. Jesus disse, querido, de graça recebeste, de graça vocês também entregam a minha palavra. Irmão, como é que eu vou aceitar Jesus assim, irmão? O senhor começou falando bem, agora tá falando mal. Não, irmão, não estou falando mal. Eu estou denunciando o sistema dentro das igrejas. Tá demais. É o pastor com carrão, é o pastor luxando. E você? Você que é crente, que crente até o diabo é, a palavra de Deus diz. Crente até o diabo é, ele estremece, diz a palavra. Glória a Deus. Você que é cristão, cristão é diferente de crente. Cristão é aquele que obedece, louvado seja Deus, a Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí o que as pessoas, elas têm, querido? É fazendo grandes igrejas, igreja luxuosa, e o povo passando necessidade. Louvado seja Deus. Aí, irmão, mas a palavra de Deus diz, Malaquias 3:10, trazei todos os dias a casa do tesouro. Escuta, crente, escuta. Sabe interpretar a palavra. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Vocês vão na casa do pastor? Aí na casa do pastor tem picanha, tem as melhores carnes, tem as melhores hortaliças. E na tua geladeira só é ovo, né? Só é salsicha, né? Só é água, né? Ô glória! Ei! Se você for ler os 4 capítulos de Malaquias, Deus estava cobrando aqueles líderes que eram sacerdotes. O povo vinha, ia lá. Leia os 4 capítulos de Malaquias. A palavra de Deus diz que o meu povo merece por falta de conhecimento. Obrigado, Deus abençoe, tá? O meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Qual é esse conhecimento? Com a palavra. Jesus disse: errais
por não conhecer a palavra, as escrituras e nem o poder de Deus que contém nela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então hoje, querido, infelizmente, aleluia, em algumas igrejas, pastores estão enriquecendo com dízimo e as ofertas. Enriquecendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas a cobrança vai chegar. O dia que Jesus voltar, a palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará. Todos nós vamos ter uma prestação de conta naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus.